Bom dia, grande peregrino Emerson Rossi. Bem-vindo ao Passo Bom del dia. Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago, e é um grande prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos de algo tão importante na nossa vida como é o caminho. Conte-nos um pouco como é que começou a sua história com o caminho, por favor. É muito grande prazer, né, poder contar a minha história do caminho. Agradeço muito a sua bondade, né, de me permitir. Eu tenho uma história bem diferente, creio que da maior parte das pessoas que eu conheci no Caminho de Santiago e que pretendem fazer o Caminho de Santiago. Porque hoje eu, depois de ter feito várias rotas, né, tenho uma outra postura. A minha primeira experiência no Caminho de Santiago não era boa. Eu não queria fazer o Caminho de Santiago. Era a minha esposa que queria fazer o Caminho de Santiago. Então eu, muito não queria deixar ela fazer sozinha, fui junto. E a minha intenção não era muito boa. Eu queria que desistissem do caminho, pois eu tinha uma experiência aqui no Brasil. Nós somos obrigados a servir o Exército Brasileiro por um ano. E tinha que caminhar, essas coisas. Então, a minha experiência de caminho era aquela coisa do Exército, do militar. E eu, muito assim, falei, vocês querem fazer o caminho? Então, vocês vão andar como eu andava, vocês vão ver como é difícil. Mas eles toparam. E nós caminhamos, e a hora que menos esperei, ele estava lá fazendo o Caminho de Santiago. E achei muito interessante, porque a minha intenção, eu levei uma carta de motorista internacional no bolso e dinheiro, ninguém sabia que eu tinha, porque queria fugir do caminho, né? Mas não conseguia, porque cada dia, eu via coisas que eu nunca tinha imaginado. Nós não temos a história da Europa, né? Para o Brasil, país novo, né? Então, quando andava todos os pontos, caminho francês foi a primeira experiência. Todos os lugares que passava tinha alguma história, um fato histórico ali, alguma coisa tinha acontecido, ou uma igreja que era muito antiga, tanto assim na arquitetura, as pessoas com quem eu me encontrava também, vinham todos assim, radiantes com o caminho, e eu era uma pessoa diferente naquele momento, né? Eu era aquele que queria fugir, e eu tentei, muitas vezes, sair do caminho, mas não conseguia. Teve um dia que eu peguei um ônibus e andei 1 hora de ônibus, porque eu precisava sair dali, mas não conseguia. Aí me encontrei com eles e continuamos caminhando. Nós estávamos em seis pessoas, né? Isso foi... Então, eu sou uma pessoa que sou fruto do caminho, porque até o caminho eu não tinha experiência, eu não tinha lido nada, eu não sabia nada, eu não fui para fazer o caminho. Aliás, o único livro que eu li era uma história de uma pessoa que um capítulo do livro ela falava do Caminho de Santiago. E por incrível que pareça, eu encontrei no caminho com essa pessoa do livro. Até isso aconteceu comigo. Eu encontrei a protagonista da história no caminho. E dormimos no mesmo albergue. Eu falei, mas você não é? Ela falou, sou eu. Quer dizer, as coisas foram acontecendo. E, para mim, foi uma surpresa muito boa. Não tinha planejado. Eu voltei diferente daquele caminho, mas eu voltei muito diferente, né? No próximo ano, nós fizemos aqui um caminho na região aqui de Jundiaí, mesmo, daqui do Brasil, né? Eu falei errado, não é Jundiaí, do Brasil, que eu moro em Jundiaí, estado de São Paulo. E um caminho de 450 quilômetros também,
mas era muito diferente. Aí um amigo convidou para fazer o caminho português. Aí eu falei, vou. Aí fui, de um dia para o outro, fui fazer o caminho português. E depois continuamos fazendo outras rotas, né? E conheço hoje várias regiões da Espanha, de Portugal, né? Mudou. Assim, E o que é que aconteceu nesse seu primeiro caminho que o fez mudar? O que é que você viveu, o que é que você experienciou nesse caminho, que não o deixou fugir? Não imaginava um albergue. Eu não imaginava que era um albergue de peregrinos. Eu demorei para me adaptar àquele negócio de sentar todo mundo numa mesa e pessoas de nacionalidades diferentes, idiomas diferentes. Eu queria a distância disso para mim naquele momento. Eu queria ficar no meu canto, né? Mas os meus amigos, a minha esposa falavam, não, vai. Aí convidava todo mundo para vir na minha casa. Ela falava assim, não, vai no Brasil, vai na minha casa. Eu falava, para com isso. Para mim, eu não estava preparado para esse... Né? Hoje recebemos aqui em casa pessoas de diversas nacionalidades, diversos... Né? Quer dizer, assim, para mim, a primeira coisa que eu não estava, eu vivia num mundo, né? Vivia num mundo que desconhecia o resto do mundo. Então, o caminho, para mim, ele abriu uma possibilidade que eu não imaginava. Você entendeu? Eu não imaginava. Eu trabalhava com fotografia, eu sempre fui um fotógrafo da área de publicidade, e eu vivia dentro do meu estúdio. Era um espaço fechado, eu fazia fotos de produtos, fotos de culinária, de moda, fazia vários trabalhos para as indústrias gráficas. E eu conhecia esse mundo da propaganda, da fantasia. Não conhecia o mundo real. Eu trabalhava muito com uma ilusão, né? Que a propaganda é meio... E quando eu tive contato com a realidade, e para mim, dessa parte... Não, é lógico, a gente viajava, passeava, tinha a vida normal aqui, mas não desta forma. O caminho de Santiago, para mim, ele proporcionou uma experiência de vida. Então, quer dizer, eu voltei... Voltei melhor. E o problema foi o retorno, né? O retorno foi o problema. Para ir foi uma coisa fantástica. Mas e depois, quando voltou? Quando voltei, eu comecei a perceber que eu estava equivocado, né? Em muitas coisas, né? Acho que todos, né? Todos que quando voltam se sentem, né? Você abre, vai por uma roupa, você não sabe que roupa você vai pôr, porque você tem opções, né? No caminho você não tem opção. Então, assim, foi uma experiência que eu imaginava como se fosse terrível. Eu queria fugir, mas depois que eu experimentei, eu vi que ela é gratificante, né? Esse seria um dos pontos, né? Foi fantástico. Não, deixa-me também contar. Deixa-me contar para você. Estou a ter. Aconteceram no áudio. Emerson, deixa eu contar uma coisa para você, porque o meu caminho é muito. Primeiro, a primeira vez que fui para o caminho em 2016, eu não sei bem para onde, o que é que vou fazer, não sei o que é que estava lá a fazer, não sei o que é que eu fui fazer para o caminho. Foi um caminho diferente do que é normal para um primeiro caminho, mas houve certos momentos, certas experiências vividas nesse caminho que marcaram a minha vida e mudaram a minha vida. E por isso é que hoje em dia amo o caminho
e sou muito devoto de Santiago, ah, precisamente por Santiago ter mudado a minha vida. Houve certos momentos naquele caminho, eu vou contar um deles, que para mim foram muito especiais. Eu chego a Santiago, o primeiro caminho foi de bicicleta, desde Braga a Santiago e voltei. Foram 7 dias, 4 de ida, 3 de volta. Quando cheguei a Santiago, uma quinta-feira pela tarde, estava um peregrino indiano a escrever no chão, ou seja, no centro da Praça do Obradoiro. Ele estava no centro e cada vez que os peregrinos iam chegando, ele perguntava o nosso nome e escrevia no chão assim. Assim, normal. E ele disse o meu nome, eu sou Guilherme, e ele escreveu o Guilherme. Pronto, eu tirei uma fotografia e a coisa ficou assim. Devo dizer que foi no final de outubro. Naquela noite choveu muito em Santiago. Choveu, eu não me lembro de ver chover assim tanto em Santiago como naquela noite. E eu no dia de manhã volto à Praça do Obradoiro e volto ao ponto central e a verdade é que o meu nome estava completamente intacto. Como se alguém, mesmo com a chuva, mesmo com o pessoal da limpeza a passar lá por cima, havia 3 ou 4 nomes que estavam como se fossem acabados de escrever. Como se aquela pessoa fosse lá escrever outra vez aquilo de manhã. E eu, para mim isso foi um milagre, sabe? E foi aquele momento que marcou o meu caminho e marcou a minha vida para sempre. Foi aquele momento onde eu entendi o que era o caminho de Santiago. E depois daquela sexta-feira de manhã, no dia, não sei, 27 ou 28 de outubro, mudou a minha vida, porque depois daquele momento eu fui e sou uma pessoa completamente diferente para melhor. E por isso é que eu devo a minha vida ao caminho e a minha vida a Santiago. Você pode nos contar alguns momentos marcantes do seu caminho, por favor? Eu tive vários, né, momentos que foram assim muito interessantes, né? Mas coisas que foram também contra mim, não a meu favor, né? Como eu queria abandonar o meu grupo, a primeira experiência, e eu em um albergue em Atapuerca, eu me desentendi com minha esposa, com o meu pessoal, peguei a minha mochila e falei, eu vou embora. E saí do albergue, eu andei acho que uns 100 metros, aí tinha um barzinho lá, eu entrei, pedi um refrigerante, tomei lá alguma coisa líquida, saí para o campo assim, era noite, estava frio, mas pensa no frio, que aqui no Brasil eu nunca tinha passado frio assim. Aí eu treinei imediatamente, assim, eu estou um pouco, né? Voltar para trás. Eu voltei imediatamente e todo mundo para uma noite diferente, né? Foi assim, o caminho não me deixou. Eu me lembro que em uma outra situação eu teria ido embora, ali contra mim, nesta noite, para que eu deixasse o caminho, né? E outras coisas que aconteceram, né? Eu tenho um problema na coluna e eu me travou um dia lá, não conseguia andar. Falei, bom, agora não tem mais desculpa, eu vou sair do caminho, né? Me sentei lá num canto, fui fazendo uns alongamentos,
Aí a minha esposa e a amiga falou assim, eu vou cheio de dores. E aquela dor foi passando. Quando elas voltaram com o cajado, eu estava sem dor nenhuma. Não tomei remédio, não fiz nada, entendeu? Eu tive o caminho me curou assim. Eu quase nunca mais tive problemas, né? De coluna. Tenho problemas, mas caminhei tanto já, andei, né? Por todos os lados, né? Mas assim, são coisas pequenas que me aconteceram no caminho e que eu vi que eu consegui aproveitar, né? Mas assim, especial mesmo, assim, eu não tenho não consigo falar, porque não consegue, é difícil você. Talvez eu vou estar te enganando se eu falar alguma coisa além dessas coisas pequenas, porque não dá para falar o que acontece. O que eu sei é que eu experimentei, por exemplo, uma coisa que eu não imaginava, que eu ia aguentar caminhar todo esse tempo. E continuo caminhando. Né? Não me preparo mais. Antes a gente se preparava, ia fazer as caminhadas por aqui, tudo, né? Eu já gastei nos caminhos. Estou na minha quinta, minha bota, eu costumei andar de bota. Pessoas andam de bota, andam de tênis, eu andei de bota, costumei Eu também é de botas, também é. Já estou na quinta bota que estou gastando. Eu vou para a terceira, Assim, eu vou para a como que terceira. pode? Como pode? Você entende? A bota ela acaba descolando toda, acaba rasgando, estragando. Como pode? Eu pensava que eu é que não ia aguentar, né? Agora eu vejo que minhas pernas funcionam, elas funcionam sozinhas, né? Não sou eu que estou fazendo, não é um esforço. O esforço maior para mim, ele foi dentro da minha cabeça. Ele foi uma coisa que eu tive que entender que aquilo era bom e veio de graça para mim isso aí. Não foi um grande mérito, uma coisa que eu tenha feito. Não, eu recebi do caminho. As coisas elas vinham acontecendo e eu recebi. Né? Algumas experiências boas, né? Por exemplo, cozinhar, né? Num albergue. Nossa. Um amigo meu cozinha, ajudei lá descascando as batatas, limpando os alhos, cortando cebola, né? Coisas que na minha casa eu nunca fazia, quer dizer, então mas só que aquele jantar foi feito, esse meu amigo sabia cozinhar e eu ajudei ele a fazer. Foram 40 pessoas que comeram ali, né? Nossa. Então esse relacionamento para mim, na hora eu não percebi, mas depois eu notei que isso fazia muito bem para mim, né? Então, quer dizer, essas são experiências desse tipo, por exemplo, ver uma pessoa eu conheci no caminho, eu não queria fazer o caminho, e eu vi uma pessoa que queria fazer o caminho que não estava enxergando mais e veio e morreu. Ele andava com a mão nas costas da esposa, ela ia andando na frente e ele se apoiava para poder caminhar, você entende? Porque ele queria caminhar, ele queria viver, ele queria tudo. E ele já sabia que ele estava no fim da vida dele. E eu, com a minha saúde que eu tinha, né? Eu estava querendo boicotar, né? Estava querendo estragar caminho. Então, o caminho, para mim, ele me libertou de uma série de coisas que assim, eu vinha, né? E pessoas, eu conheci uma senhora, eu me lembro que teve uma cidade que tinha uma senhora, um pueblo pequenininho, ela nos chamou e vamos lá ver o que era. E ela falou assim, eu quero mostrar as flores que estão abertas, as flores da minha casa. Eu falei, por que ela vai querer mostrar as flores, né? Era tudo que ela tinha, eram as flores da casa dela, ela queria conversar com alguém, mostrar as flores. Eu fui lá, vi as flores,
tiramos uma foto com ela. São coisas que na minha casa, às vezes tinha dia que eu não tinha tempo de olhar para as flores da minha casa, né? Então o caminho ele vai te mostrando, né? Coisas desse tipo, né? Um fato interessante de Fonsebadon, nós dormimos naquela capelinha de Fonsebadon, no chão, tivemos que fazer uma limpeza ali, dar uma varridinha, porque estava tudo empoeirado, aqueles colchonetes lá todos sujos, né? Nós dormimos. No dia seguinte estava tudo bem. Então, quer dizer, é uma experiência que não se faz no dia a dia, né? Eu falo assim, é uma oportunidade que vai muito além daquilo que eu imaginava. Então, cada dia era uma situação, né? Isso não tem um fato, assim. O que aconteceu foi que comigo ela mudou meu pensamento, assim, quanto ao caminho, né? Que eu imaginava que era uma coisa de louco, né? Eu falei assim, não, louco eu era antes, né? Eu estava indo para uma loucura e eu ganhei com isso, né? E as belezas, né, do caminho, muita coisa que você pode experimentar ali que eu não sabia. Eu estava andando, eu escutei um cuco cantar, que é um passarinho, não sei se é um passarinho pequeno ou se não é grande. Aqui no Brasil não tem cuco, né? Aqui não tem. Eu estava andando, eu falei, estou escutando um cuco. Aí meu amigo falou, você está ficando louco, você não tem cuco. Não, eu estou escutando um cuco, tem um cuco cantando. Aí, lá para frente, escutamos, ouvimos, aí chegou uma hora que realmente tinha um passarinho que eu não sabia nem se era verdade que existia esse cuco, porque aqui no Brasil não tem. E eu fiquei encantado de ver ele cantar. Ele cantava para cá, ele cantava para lá. Eram coisas que eu comecei a prestar atenção, né? Eu comecei a prestar atenção a coisas que... E aí eu diminuí meu passo. Aí eu andava mais lento. Eles iam embora e eu ia ficando para trás. São as coisas mais simples do caminho, as coisas pequenas que nos fazem viver o caminho, não é? Então, hoje... Emerson, desculpa interromper, deixa-me lhe contar uma história. Para mim, é muito a ver com a história da Senhora das Flores que você contou, mas que para mim, no caminho primitivo, há 2 anos atrás, eu, se não me engano, na terceira etapa, sim, perto do desvio que tem para o Monastério da Bona, no meio do perto bosque. do desvio do... Tem para o Monastério da Bona. Algures entre Tineu e Campielho. Depois de Tineu, creio. Sim, mais ou menos. Há um pequeno pueblo, um pequeno pueblo, que se chama Vila Luz. Assim, mas que ninguém conhece, tem 3 ou 4 casas. Um pouco antes de Campielho e antes de Borges. E nós estávamos a caminhar e saímos de um bosque, e ao sair do bosque chegámos a este pueblo. E o caminho faz assim uma curva e segue. E as casas estão todas mais ou menos aqui nesta zona. Ou seja, estão de costas para os peregrinos. Os peregrinos, quando passam de costas para as casas. E de repente, eu e os meus 2 companheiros de caminho nessa altura, o Rafael de Sevilha e o Guadalupe de Badajoz, e o Javier de Valência, encontrámos-nos todos, como estávamos todos no caminho sozinhos, encontrámos-nos e fizemos grande amizade nesse caminho. Nós ouvimos a chamar peregrinos. E nós, é por nós? Pronto. Quem era? Era o Rubino. E quem é o Rubino? O Rubino é um senhor que tem uma vacaria, tem uma empresa de vacas, ele é que trata das vacas, mas além disso, tem também, porque foi ele que pediu, tem também um carimbo para os peregrinos carimbarem. Ou seja, os peregrinos vão lá,
e ele mostra-nos as vacas, mostra-nos, por exemplo, onde está hospitais, e conversa connosco. E depois carimbamos a credencial e o Rubino dá o que tem. Ele, se tiver um pouco de maçãs, um pouco de laranjas, ele oferece aos peregrinos. E foi o que aconteceu connosco. Ele ofereceu-nos maçãs. E aqueles 20 minutos que nós tivemos com eles marcaram-me bastante. Marcaram-me muito mesmo. Que eu este ano fiz o Caminho de Salvador mais o Primitivo. Tive que voltar lá e tive que voltar a falar com este homem. Eu cheguei lá, não o encontrei. Ele não estava na bacaria. Não estava. E não o encontrei. Estava lá uma senhora que eu acho que é tia dele, mas que não fala, nem ouve. E não me soube dizer nada. E eu entrei na bacaria, sozinho, carimbei a credencial, não estava lá ninguém. Eu ainda esperei um bocado a ver se ele aparecia, ele não apareceu. E voltei ao caminho. E sabe onde é que eu fui encontrar? 1 quilómetro mais à frente a falar com peregrinos. Estava lá. Estava lá. E pronto, são estas coisas. Já, por exemplo, de manhã, nesse dia, encontrei também um pastor e ia com as ovelhas no meio da estrada, começámos a falar e estamos a falar das Astúrias e eles conhecem-se quase todos. E eu falei, onde é que vais? Eu vou ver o Rubinho. Manda-lhe. E este tipo, 10, 15 quilómetros antes. Vou ver o Rubinho. Manda-lhe uma saudação minha. Que eu sou este, ele conhece. E são momentos destes, coisas pequenas, coisas simples, que marcam muito o meu caminho. Um dos sítios, e falando do caminho primitivo, um dos sítios que mais me surpreendeu no caminho primitivo, e você conhece bem, foi das maiores surpresas que eu tive no meu caminho, foi no meio das Astúrias, sem fazer a mínima ideia que ia encontrar aquilo lá, encontrar uma capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima no primeiro dia. E aquilo, sim, logo no primeiro dia, uma pequena capela no Primitivo, perto de Esclampero. Logo ao final do... Acima um pouco. Tem que subir um pouquinho. Exatamente. Lembro. E foi encontrar uma capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima ali, no meio do monte. Foi espetacular. E aquele sítio é muito especial para mim. E entre outros, há um lugar em Padrão, há Santiago, há Cruz de Salvador no caminho de São Salvador. Isto só para falar de alguns. Para si, quais são os lugares mais especiais para si? Para o Emerson no caminho de Santiago, em qualquer caminho. Então, mas é assim mesmo. O caminho ele vai acontecendo, ele vai dando resposta para cada um. Cada pessoa, cada peregrino tem as suas ideias formadas e ali você vai encontrando. Acredito que se a pessoa for para fazer o caminho de Santiago imaginando coisas muito grandiosas, pode ser que ele se surpreenda e não encontre, porque, no meu modo de entender, é um conjunto de coisas que vão acontecendo aos poucos, né? Para mim, pelo menos, sempre tem sido desta forma, né? E o caminho primitivo, eu me lembro de um senhor que ficou muito amigo, mas ele ficou tão amigo que eu fiquei até um pouco desconfiado. Eu falei assim, mas o que será que ele está querendo, né? Ele só queria... Depois ele nos contou que ele estava se recuperando de que tinha sido feito quimioterapia, teve um problema de câncer, estava se recuperando. Tudo que ele queria era amizade, né? E conversar com pessoas. E isso foi muito bom para ele. Ele viu alguma coisa no nosso grupo que para ele seria bom, né?
Mas não teve nada de anormal, não. Ele foi só um amigo a mais que fizemos ali. Caminhamos, acho que uns 2 ou 3 dias com ele, depois nos separamos, né? Também me lembro uma coisa engraçada que aconteceu. Entrando por uma cidade, na nossa frente, uma senhora também, ela virou para trás assim e falou: vocês querem água? Nós falamos: queremos água, né? Então venha comigo que eu vou levar. Vocês vão tomar água, né? Aí a casa dela tinha um banco na frente, sentamos ali, ela falou: sentam aqui. Ela veio com uma garrafa de água, deu água, tomamos a água. Ela falou: vocês querem vinho? Queremos vinho, né? Ela foi buscar o vinho. Aí eu falei para o meu amigo, né? Falei: prepara aí que acho que é uns 3, 4 euros, né? Eu já achei que ela ia cobrar o vinho, né? Aí ela trouxe o vinho. Aí ela falou: vocês querem pão? Ela foi lá para dentro, pegou um pão, um doce, alguma coisa, e trouxe para nós ali, e nos serviu, uma senhora de idade, né? Mas não cobrou nada. Eu pensei que ela fosse cobrar alguma coisa, porque eu, na minha maneira de entender as pessoas, eu sempre achava que tudo tinha um valor, né? Só que o valor para ela era a atenção, ela só queria que a gente conversasse um pouco com ela e desse um pouco de atenção, e ela também nos fez um bem, né? Nós recebemos dela água, recebemos um alimento, recebemos vinho, e temos ela lembrando até hoje. Sempre quando conversamos, a gente fala, ela chamava Dona Ângela. Lembra de Dona Ângela, né? Ela falava: lembra dela, né? Então, foram coisas interessantes acontecendo, né? E nenhuma bolha. Nunca tive bolha nos pés. Nunca. Eu só no meu primeiro caminho a pé. Depois do primeiro caminho a pé, nunca mais. No primeiro, sim, tive. Não foi preparado, Nunca tive. calçar. Depois, sim. Depois, Nunca. nunca mais tive. Sim. Do nosso grupo, ninguém teve problemas com bolhas. Sempre saímos juntos, né? Dos seis que andávamos, ficaram 4. Eu, minha esposa e mais um casal. Esses nós 4 sempre juntos, nunca tivemos problemas e sempre fomos abençoados pelas companhias, né? Das viagens, né? Então foi muito gratificante, né? O caminho, para mim, sempre encontramos uma saída que sempre foi muito boa. E eu pretendo agora fazer Via de la Plata. Próximo que eu quero fazer o Mozárabe ou Via de la Plata. Quero conhecer mais o sul da Espanha. Sul da Espanha. Que eu não conheço muito bem. É muito bonito. Conheço Barcelona ali, uma parte de Madrid ali, Toledo, aqui só, mas não queria um pouco mais para baixo, né? E acho que ali vou encontrar coisas também que vão Cruz de Ferro também foi uma surpresa, né? Aquele Tomás, conhecer Tomás? Sim, Tomás sim, incrível. Templário. Ia chegar em Santiago. Hã? Oi? Ia chegar em Santiago. Santiago? Chegar em Santiago, como é? Chegar em Santiago, né? Então, já cheguei em Santiago por várias direções. Sim. A primeira vez foi pelo caminho francês, né? Ali, Monte do Gozo. A gente já tinha que vai conversando com as pessoas e vai entendendo mais ou menos que parece que chega ali meio assim, não sei como falar isso, mas parece que perde a graça, né, a hora que chega ali em Santiago. Parece que, né? Então já sabia mais ou menos que ia acontecer alguma coisa desse tipo, né? Eu gostei de chegar a Santiago, porque como era o meu primeiro caminho, tudo para mim era muito novidade, e eu não esperava que eu ia chegar a Santiago. Então, quer dizer, todo mundo que vai a Santiago está esperando chegar em Santiago. Eu estava chegando em Santiago, que era uma coisa que eu não tinha
planejado chegar em Santiago. Não fazia parte dos meus planos, né? Então, eu me lembro que tinha na entrada da cidade, tinha lá um monumento e tinha a marca de uma mão de uma pessoa. Não sei se você passou por esse lugar. Sim, igual é. Eu Aí eu olhei não lá, tive a oportunidade de passar, mas sim, sei qual é. coloquei minha mão encaixou perfeitamente. Ela encaixou, eu tenho uma foto tirada com meus dedos ali, todos eles encaixados. Por uma coincidência, quem passou por ali que fez essa marca, tinha uma mão parecida com a minha, mais ou menos parecida. Então, comecei mais ainda, né, curtir isso. Outra coisa que aconteceu especial foi aquela Pórtico da Glória. Hoje não pode mais, né? Mas na época a gente punha também as mãos e punha a cabeça, você entende? Batia a cabeça na cabeça do Santo dos Croques. Sim. E então, nesse momento, para mim, foi um momento de grande evolução, assim, eu creio que espiritual. Uma coisa que não era eu que estava ali fazendo. Que eu não por todos os rituais, tudo esse tipo de coisa, mas já não era mais eu que estava no comando, entende? Já era uma outra parte minha que eu não sabia que existia, né? E isso me aproximou um pouco que é sagrado. Sem dúvida. Eu estava, então, quer dizer, Santiago. E como. Sei. Continua. Uma ideia. Quando nós passamos lá atrás, próximo de Eunat, eu não fui para Eunat, o caminho francês, porque eu não queria. Mas depois eu voltei para a Espanha uma outra vez, para fazer o caminho aragonês, só para passar em Eunat. Então, quer dizer, eu vi que mudou muito do caminho, esse lado, que é um lado espiritual. Não vou contar muito sobre ele na profundidade que ele tem, mas ele faz uma mudança com a gente muito grande, né? Para mim foi muito bom, né? Eu me senti mais jovem, você entendeu? Eu fiquei menos rabugento, a gente fala aqui assim, né? Continua sendo um pouco chato, né? Mas menos. Acho que melhorou muito para mim, né? Um pouco que descia, já melhorou nesse sentido para mim. E eu não esperava. Eu não fui buscar isso no caminho, né? Eu não fui buscar nada. Quer dizer, agora quando eu vou, eu sei que eu vou receber. Entende? Então, por isso que eu volto. Porque sempre recebo alguma coisa e sempre procuro alguma região novas coisas. O caminho português, eu repeti o final dele umas 2 ou 3 vezes, porque estando por ali é muito bom, né? Muito perto, né? Agora, a chegada a Santiago, na minha opinião, a mais interessante, eu fiz um pedaço final do Mozárabe. Eu achei muito bonito a chegada pela essa região. Que você chega ali e passa uma pontinha, de longe você já vista a catedral. Eu me surpreendi e pretendo voltar a fazer a via do Pico Sacro. Quero ir ao Pico Sacro. Sim, é o Pico Sacro, sem dúvida. Eu não sabia nem que existia o Pico Sacro, né? Então, eu busco essas coisas, né? Então, quando eu comecei a ouvir falar, o mito de Santiago, a lenda, não sei o quê, agora eu consigo entender como que todo esse quebra-cabeça ele está feito, né? Busco chegar a Santiago novamente, mas eu quero passar pelo Pico Sacro. Mas eu não quero começar lá embaixo. Eu quero começar longe.
Por acaso tive a oportunidade de ainda há pouco tempo estar no Pico Sacro e em 2020 cheguei exatamente do caminho de inverno, que os últimos 60 quilómetros são os mesmos que o caminho Moçárabe, ou Vila Plata, ou Sanabreus, como lhe queiram chamar, É, e é sem dúvida muito especial, sem dúvida muito especial. Emerson, como, como surgiu a oportunidade de você ser confrade da Confraria de Santiago? então, eu, o primeiro caminho português, o Celestino, que ele é aqui de Pontevedra, né? Ele é o presidente da Associação do Caminho. E ele foi uma pessoa muito gentil, muito bom, nos ajudou no caminho. Depois teve aqui no Brasil um encontro de peregrinos, que ele veio aqui no Brasil, aí nós conversamos com ele aqui também. E vimos nele ao caminho. Eu vi nele diferente do que o peregrino que faz o caminho. Eu só conhecia peregrinos dele, eu vi que ele tem lá envolvimento com albergue, com outras coisas, ele está sempre, né? E isso me aproximou a descobrir que existia essa arte confraria aí do caminho. Fantástico, fantástico. Proposta, né? Tem Sim, uma proposta. tem uma Que proposta. você precisa se comprometer, né? Por exemplo, Claro. assim, eu também quero fazer, também quero comprometer. Que, na verdade, agora não mais. Agora não me sinto mal. Mas, no passado, eu me senti um pouco mal de ter tido um pensamento tão errado sobre o caminho, né? Eu achava tudo louco, né? Então, eu falei, não, agora eu preciso fazer algo para compensar esse tempo perdido, né? Então, eu tenho um outro amigo também, que também era confrade, precisavam de dois. Porque o que aconteceu? Eu me aproximei de um grupo que conhecendo essa história de templários, esses grupos de forma, eu me fui investido também como cavaleiro templário, né? Através de uma dessas organizações que mantém a história, mantém toda a tradição, né? E o meu grão prior desta ordem, ele era também membro da arquiconfraria, né? Então, os dois ficaram meus e eu fui aceito e agora faço parte como confrade, né? Espetacular. Mas a intenção é poder falar sobre o caminho com um pouco mais de respaldo, né? Sim. E agora nós vamos procurar em breve a confraria para poder ter outras, porque é novo, esse aqui para mim é há pouco tempo, né? Depois veio a pandemia, essas coisas todas, e nós não pudemos, né? Mas eu já estou com um espaço reservado aqui na minha cidade, onde ali nós queremos fazer reuniões, né? Eu tenho uma apresentação que já fiz diversas vezes, em diversos lugares, sobre o Caminho de Santiago. E agora, assim que melhorar aqui a nossa situação, nós vamos trabalhar mais esse tema, né? Espetáculo. Emerson, E é estamos. muita satisfação, aí já é uma satisfação pessoal também, né? De querer gostar. Sem dúvida. Emerson, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas antes queria lhe pedir um favor, que deixasse uma mensagem de um peregrino para os peregrinos. O que você quiser dizer, o que você achar que deve dizer para que os peregrinos, ou para quem vai ver esta conversa, entenda o que é o Caminho de Santiago para si. Por favor.
O que eu falaria sobre o caminho de Santiago é uma coisa que eu ouvi, que o caminho não termina em Santiago. O caminho continua na nossa vida, né? Ali é apenas uma forma, mais uma das formas que a gente e buscar algumas respostas, né? Mas o caminho não termina ali. O caminho é a nossa vida, né? Sem Então, dúvida. quer dizer, passando por É isso mesmo. Santiago, nós vamos acrescentar na nossa vida uma coisa fantástica, uma experiência fantástica. Mas ele não termina em Santiago. Ele vai em frente na nossa vida. O caminho é a nossa vida, né? É a nossa vida. E ali é uma oportunidade que a gente teve de se auto-encontrar, né? Assim, descobrir coisas novas em nós mesmos, né? Seria isso. Oh, Emerson, foi um prazer. Muito, muito, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Eu adorei. Muito, muito obrigado pelo seu testemunho. E espero mesmo vê-lo em breve aqui fazendo outra vez o caminho. Sim, Para partilharmos uma garrafa de vinho. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer, é sério. eu que te agradeço. Muito obrigado também.